Muito bom dia, meus irmãos e irmãs, que nos abençoe Jesus, nos inspirando e nos permitindo nessa manhã maravilhosa de hoje, grandes aprendizados. Temos a alegria de mais uma vez estar aqui com vocês, participando desse momento doutrinário. E não teríamos condições de trabalhar tão relevante tema sem a experiência que nos foi passada através da convivência do nosso saudoso e amado irmão Emanuel Bacelar, o queridinho de todos nós. E com toda certeza ele participa com todos nós desse momento, porque era, como bem sabemos, um militante dedicado, um trabalhador que se esforçava muito por contribuir com o chamamento da unificação, da proposta da unificação, de trabalhador colaborador durante muitos anos. E lembrando dessa personalidade ímpar, essa personalidade maravilhosa, através dela saudamos a todos. A nossa temática de hoje, o tema que nos reúne hoje é sobre a unificação, mais precisamente a unificação dos espíritas e trabalho para todos os dias. Uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, que nos foi trazida em 1997. Ao dizer isso, calculamos que essa mensagem tem 26 anos, uma mensagem psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco. Mas tomamos a liberdade de trazermos para conversarmos nesta manhã de hoje, além dessa mensagem, que é a mensagem que nós estaremos hoje, a pedido da casa, trazendo as nossas reflexões e socializando-as. Nós, como eu dizia, tomamos a liberdade de trazermos uma outra mensagem do mesmo espírito, que trata deste tão importante tema, sendo que essa mensagem, a primeira, ela foi nos trazida através da mediunidade de Divaldo Franco, foi uma mensagem psicofônica, e a segunda, que na realidade é a primeira, porque veio antes dessa mensagem, é uma mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, numa reunião na Comunhão Espírita Cristã, no dia 20 de abril de 1963, em Uberaba. E essa mensagem, ela se encontra no Reformador do mês de dezembro de 1975. Sendo assim, essa mensagem tem 60 anos. A primeira, que na realidade é a segunda, 26 anos, e essa mensagem tem 60 anos. Então, analisemos que o tema requer toda a significância, né, necessária para que se possa de fato fazer o nosso processo interno de união. E é a respeito disso que nós perceberemos que o nosso querido irmão Bezerra de Menezes, o nosso querido benfeitor do mundo maior, está nos trazendo. E antes de tratarmos especificamente essas duas mensagens, né, retirando, logicamente que nós não faremos a leitura dessas mensagens,
mas ao darmos, né, a localização de quando e onde estão as mensagens, estamos convidando os irmãos a buscarem essa mensagem, para conhecerem essa mensagem na íntegra, conhecerem essa mensagem extraindo diretamente da fonte. Nós faremos abordagens, né? Como eu havia dito, estamos aqui a socializar as nossas reflexões a partir do nosso entendimento do que foi possível extrair dessas duas lindas mensagens desse mesmo Espírito. E vamos, sem dúvida, antes de adentrarmos as duas mensagens, vamos analisar o sentido da união e unificação, né? Porque a união e unificação são dois princípios que devem orientar a ação do adepto do Espiritismo. Dr. Bezerra de Menezes, ele nos traz essa orientação. E em certo momento, uma mensagem bastante conhecida por todos nós do movimento espírita, ele nos diz: solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista, juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Só nessa frase já temos aí um resumo extraordinário que nos exemplifica a importância que abraçarmos a união e a unificação. Bom, em outro momento, nos diz o Dr. Bezerra de Menezes: a união, para ser vivida, exige desprendimento, desapego, esquecimento do meu, do seu e, acima de tudo, vencermos a obscuridade do nosso personalismo. E Kardec, ele nos traz em orientação de comportamental na lida espírita: trabalho, solidariedade e tolerância. Sem dúvida que Dr. Bezerra de Menezes estava bastante afinado com o pensamento de Allan Kardec. Lembrando mais uma vez: trabalho, solidariedade e tolerância, sem dúvida. E ainda lembrando Kardec, ele traz em Obras Póstumas: o Espiritismo é uma questão de fundo. Prender-se-á a forma seria indigno da grandeza do assunto. Daí vem que os centros que se acham penetrados do verdadeiro Espiritismo deverão estender as mãos uns aos outros, fraternalmente, e unir-se para combater os inimigos comuns, a incredulidade e o fanatismo. No Evangelho: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Ainda como fundamentação para darmos início ao estudo das duas mensagens que abordaremos na manhã de hoje, lembramos do Pacto Áureo, que ocorreu em 5 de outubro de 1949. Eu convidaria os irmãos a recorrerem aos marcos históricos que resistam esse momento tão importante, aonde se deu o pontapé inicial, muito antes, é bom lembrar, em 1943, se não me falha a memória,
com o trabalho de Zeus Van Tuyl, que também se debruçou sobre essa questão tão importante, né, diante ao movimento disperso que existia, cada um fazendo ao seu modo, mas de fato não só ao seu modo, cada um num distanciamento muito grande, sem sem que existisse uma liga que a todos nos unisse, né? E aí começa com Zeus Van Tuyl, em 1943, repito, salvo engano, mas me parece que foi nessa data. E em 1949 nós vamos ter o grande movimento, né, o Pacto Áureo, assim foi chamado, que foi essa união, né, essa organização do movimento espírita brasileiro, né, quando de fato vamos todos entender a necessidade, a importância de nos unirmos para fazermos um movimento organizado, né? Porque é importante destacarmos que através da organização nós vamos conseguir promover a doutrina, levar a doutrina a um número maior de pessoas que necessitam, porque essa é a proposta, né, da doutrina espírita, levar a transformação da humanidade, promovendo através da transformação do indivíduo. Precisamos, repito, levar essa doutrina, e se estamos desorganizados, estamos desalinhados, faríamos uma comparação de uma orquestra, né, que seus componentes não estivessem bem harmonizados, né, que cada um tocasse ao seu tempo, ao seu ritmo. Isso nos traria um grande desconforto musical, né? Muito mais um barulho intenso do que uma harmonia, como costumamos dizer, né? A harmonia, a orquestra harmonizada, tudo acontecendo em seu tempo certo, tudo organizadinho, todos ali cooperando, ou seria talvez a palavra melhor, cooperando para que se tivesse a obra, né, para que a obra se produzisse de forma magnífica. Então nós vemos que esse entendimento de organização, né, e união, para que a gente possa de fato contribuir para que a doutrina chegue a todos que precisam, que possa promover a nossa transformação e a transformação a todos aqueles que passam a ter contato com a doutrina espírita. Então, repito mais uma vez, vamos buscar essa informação, né, do Pacto Áureo. Tem muita coisa, tem muitos nomes, né, para a gente tá destacando, Antônio Van Tuyl de Freitas, Arthur Lins Vasconcelos, né, Carlos Jordão da Silva, Elias Cury, Carlos Lomba, Francisco Spinelli, Leopoldo Machado, nosso querido Leopoldo Machado, né? E eu destacaria ainda que esse foi o primeiro, mas no segundo momento acrescenta um nome que nos tem uma ligação muito forte, que é do meu tio Heitor Cardoso, que foi o fundador da Juventude Espírita aqui na Bahia, por várias vezes homenageado pela Federação Espírita Baiana, escritor. E ele participou do segundo encontro, ele esteve lá, por sinal tem registro fotográfico, eu estive com a Dinólia Peixinho, ela fez questão de me mostrar, né, lá meu tio, lá no segundo encontro, ao lado de nomes tão Leopoldo Machado e tantos outros nomes muito respeitados no nosso movimento. Então nós precisamos buscar esses marcos históricos para que a gente possa, acima de tudo, ter identidade, né? Isso é muito importante, né? Bom, agora vamos estudar as mensagens para que possamos delas tirar os ensinamentos necessários, né? Já que já temos uma base, um entendimento da necessidade da união e da unificação, né?
Então, os comentários que não foram feitos, propositalmente não foram feitos nessa fundamentação, porque o próprio Bezerra de Menezes irá fazer nas duas mensagens que nós estaremos aqui trazendo alguns trechos e analisando. Bom, na primeira mensagem, ele começa, né, com a sua mensagem, estabelecendo aquela relação fraternal, aquela relação paterna que é muito característica do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que ele começa: meus filhos, que nos abençoe Jesus, né? Por que eu estou destacando essa introdução? Talvez vocês estejam se perguntando. É por conta de percebermos que ali está tendo uma relação de muito carinho, uma relação muito fraterna, uma relação que ele se coloca como pai, né? Meus filhos, né? Então é uma relação assim de demonstração de profundo afeto, profundo carinho, que vai, sem dúvida nenhuma, nos demonstrar, a partir das orientações que nos são trazidas, aquele processo onde o pai tem a responsabilidade de orientar seus filhos, né? Então eu destaco por esse motivo, para a gente perceber o grau de importância, o grau de significância que esse benfeitor espiritual ele estabelece conosco. Então ele começa, aí a gente começa a analisar o momento que ele diz assim, para todos nós, nos chamando a atenção de que o trabalho ele tem muitas dificuldades, sendo a maior dificuldade não são as forças externas, não são aqueles que estão se posicionando como inimigos da doutrina espírita. Ele destaca a dificuldade que é daqueles que se dizem espíritas, daqueles que adentraram na doutrina espírita e ainda não se permitiram que a doutrina adentrasse neles, né? Então ele começa dizendo: o momento da cega encontra-se distante. O solo deve ser arroteado, aguarda obreiros diligentes. Então ele aponta no sentido de que precisamos nos movimentarmos, precisamos empreender esforços para construirmos essa realidade de união, essa realidade de unificação, que está muito longe do sentido que muitos fazem, né? União, uma união de superficialidade, aonde se é irmão na casa espírita, meu irmão para cá, meu irmão para lá, mas quando a gente sai do ambiente espírita, a coisa já não funciona dessa forma, já há um distanciamento, né? A unificação não no sentido de todos, né, usarem uma única farda, uma forma simbólica de dizer todo mundo vai fazer igualzinho, vai abraçar as mesmas causas, assim, de causas sociais. Não é isso, não é nada disso, né? Não é uniformizar, como lembrava bastante o nosso irmão Emanuel Bacelar, né? E sabia ele estabelecer uma relação muito bacana nas visitas que fizemos juntos, né? Ele conseguia, bastante politizado, ele conseguia costurar isso muito bem, e eu ficava assim observando, né? Dizia, poxa, que habilidosamente ele conseguiu, né? Ali onde havia uma resistência, ele conseguia transformar numa oportunidade, numa possibilidade, né, de aproximação. Então a gente percebe que não é nada disso, né? Mas ele está nos falando de quê nesse momento? Ele está nos falando do despreendimento que nós precisamos ter. Percebemos que ainda é muito forte uma ideia de estarmos, como disse o nosso irmão, né, que nos traz um sentido bastante claro dessa situação que eu vou falar, Leopoldo Machado, né, que ele nos fala dos espíritos estarem encastelados, né, cada um no seu castelo, né, e lá ele se acha rei ou se acha príncipe,
coisa do tipo, né? Se sente uma autoridade, coisa, e aí ele se fecha ali porque ele não quer ouvir, né? Mas nada que venha de fora, ele não quer se unir, porque talvez ele veja aquela instituição ao seu lado com uma rival, como se estivéssemos a disputar alguma coisa, disputar, né? Os necessitados ou coisa dessa ordem, né? Cá é melhor, cá é pior. Não é como dois times que disputam um campeonato de futebol. Então, Dr. Bezerra de Menezes então nos fala do desprendimento, né? Ele nos chama a atenção da necessidade dos esforços que devemos empreender e nos fala do despreendimento, né? Que a gente precisa de fato para realizar, né? qualquer ação, né? Precisamos ter esse despreendimento, a gente precisa ter essa noção de cooperação por um objetivo maior. Uma coisa que me marcou bastante, né? na nossa experiência na antigo CD2, né? Quando se falava, eu via bastante isso, se pontuando, né, a necessidade, né, de nos unirmos para sermos fortes, né? Juntos somos mais fortes, juntos podemos mais, podemos fazer mais. É isso que precisamos ter em mente, né? É isso que precisa alimentar os nossos esforços. Juntos podemos fazer mais, né? Como eu trouxe na mensagem bastante conhecida do Dr. Bezerra de Menezes, né? Quando estamos separados, né, somos pontos de vistas, né? Então, mas se nós nos reunirmos, podemos muito mais, podemos fazer muito mais. A causa, ela é muito mais importante que a casa. E muitos ainda estão na ideia, no sentido inverso, né? Que a casa é maior do que a causa. Erro absurdo, né? Erro absurdo que a gente precisa estar analisando sem violentar consciências, né? Sem a violência que é muito comum quando agimos de forma a querer impor o nosso entendimento para o outro, né? E Bezerra já nos dizia, né, que a unificação ela tem urgência, mas não tem pressa, né? Justamente por isso, não é violentando consciências, né? Não é impondo, não é através da força que isso deve acontecer, e nem apressadamente, aonde colocamos pontos de vista acima de pessoas, né? Que é o mais importante, né? Então nós analisamos a grandiosidade, né, dessa proposta, né? Para que a gente não se perca em alguns absurdos, né? Outro aspecto importante, né, que nos diz Bezerra, ainda na primeira mensagem, o Espiritismo que visa a transformação moral da Terra mediante a modificação interior da criatura para melhor. Olha aqui o que ele está nos dizendo aqui. Como daremos bons exemplos a serem seguidos se somos desunidos? Como? Aí vão dizer que aquele grupo ali, aquele povo ali, que ninguém se entende, que todo mundo se agride, que cada um armado contra o outro. Como poderemos estar levando uma mensagem de união, uma mensagem aonde esteja carregada de bons exemplos a serem seguidos, se somos desunidos, como nos diz Bezerra de Menezes, né? O Espiritismo, ele visa a transformação moral do outro. Começa por mim, a minha transformação. O outro fará a sua transformação. E é muito comum um esforço muito grande querer modificar o outro, mas ser permissivo com as suas deficiências morais. Então isso de fato causa
um distanciamento muito grande da proposta. Então precisamos nessa mensagem extrair o desapego, né? O desapego que as grandes almas testemunharam para todos nós, esse desapego. Mas desapego só de bens materiais? Não. Esses talvez sejam os mais fáceis de serem feitos, né? Mas é esse desapego da gente não querer, né, ser o centro, de segurar determinadas informações, exemplos bons, né? Desapegarmos de ideologias que a gente vai percebendo estarem na contramão da proposta de união, de unificação. Repito mais uma vez, para que possamos fazer um movimento espírita mais eficiente, que possa alcançar cada vez mais um número maior de pessoas que precisam receber essa mensagem, precisam dessa orientação, né? Então vamos analisar isso com muito carinho, vamos analisar com muito cuidado, né? Porque a gente porque todos nós temos uma responsabilidade muito grande, como nos disse o Dr. Bezerra de Menezes, na construção dessa realidade de união. Então não dá para a gente estar na obscuridade, né? Diante dessa necessidade tão grande, né? Agindo no personalismo, né? Na escuridão do personalismo, né? E aí nós percebemos ainda, na análise dessa mensagem, guardemos na mente que os maiores inimigos não estão fora, são aqueles não são aqueles que erguem o dedo e a voz nos acusando, são as nossas imperfeições que nos levam a revidar, a anematizar, a ferir, e nos tornamos inimigos em nome de um ideal de fraternidade. Analisemos. Nos tornamos inimigos participando de um movimento de fraternidade, aonde o que somos convidados a todo momento é a fraternidade. Aí vamos discursar a fraternidade lá fora, né? Fora das paredes, né? E vamos ser extremamente, né? Extremamente indiferentes a toda uma situação à nossa volta. Como faz sentido isso? Não faz sentido nenhum, né? E nos diz ainda o Dr. Bezerra de Menezes, num outro trecho dessa mensagem, se não logramos identificarmos no postulado do amor, né? Tornarmos, né, pessoas respeitáveis, né, tendo a coragem da solidariedade, como vamos estar pedindo isso dos outros, né? Mais uma vez ele dando esse exemplo de luz para que a gente possa perceber, né, quanto temos que construir essa realidade nas nossas casas. E eu diria, antes de desejarmos isso no ambiente, né, junto àqueles que estão participando desse processo de convivência conosco, mas a partir, né, quando precisamos transformar e internalizar esse sentimento, para que através das nossas ações, os nossos irmãos, os nossos companheiros enxerguem isso. E a segunda mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que ocorrerá há 60 anos, né? Esse ano seriam 60 anos, né? São 60 anos que essa mensagem nos chegou através da abençoada psicografia de Francisco Cândido Xavier, e ela percebemos que ela já traz o alicerce, ela já apresenta o alicerce, né, para uma mensagem que se daria e nesse ano está fazendo 26 anos. Bom,
a unificação, intitula essa mensagem Unificação, né? E ela traz assim: o serviço da unificação em nossas fileiras é urgente, mas não apressado, né? Como já foi lembrado aqui. Comparemos a nossa doutrina redentora a uma cidade metropolitana com todas as exigências de conforto e progresso, paz e ordem. Então nós imaginemos, né, a nossa cidade, se ela não tivesse, ou se não houver um empenho, um esforço para manter a ordem, né, se não houver como é que seria algo extremamente desconfortável, né, viver nessa cidade, né? E logicamente que a gente não está acompanhando aí os dias difíceis da nossa cidade, num empenho tentando conter essa onda de violência, né? E o que mais nos preocupa, gerando mais violência, mas não é a nossa temática dessa manhã. Mas analisemos nesse exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, né? Numa cidade em desordem, como pode se viver de forma confortável nessa cidade? Como pode haver progresso? Como pode haver paz? Né? Então a gente precisa estar percebendo, né, a importância do movimento quanto a trazer de forma bastante estruturada a doutrina espírita, de forma organizada, de forma harmônica, como nós já falamos aqui, né? Então precisamos entender que é como se fosse uma cidade, a nossa casa, né? A nossa causa, e aí a gente precisa de fato, né, buscar que haja união entre nós, né? Que haja esse espírito de fazer, visando fazer melhor, de produzir melhor para aqueles que de fato precisam, né? Que somos todos nós e tantos outros, né? E aí nos diz Dr. Bezerra de Menezes nessa mensagem, nessa segunda mensagem, né, que nós estamos analisando aqui agora: que ninguém seja cerceado em seus anseios de construção e produção. Olha que coisa linda, né? Ninguém seja cerceado, que ninguém seja tirado, né, o direito de construção e produção. Aí aquilo que falávamos, não é a uniformização, a proposta da unificação. Não é isso, todo mundo fazer do mesmo jeito, ter o seu trabalho social voltado para uma única causa, todos a mesma causa. Não é isso, né? Mas devemos fazer as coisas de forma a existir uma comunicação, até mesmo para que a gente possa, né, tem determinados trabalhos que a casa não faz, e a outra, você sabe de uma casa que faz, olha, a casa com a irmã tal faz esse trabalho, tem esse serviço que você está precisando. Não é omitir isso, ou até mesmo você tem consciência que não tem uma estrutura, ou não tem um trabalho direcionado para aquele tipo de atuação, de ação assistencial, né, querer fazer de qualquer jeito. Por que não indicar quem está fazendo bem, quem pode dar uma resposta melhor àquele que precisa, né? É ter esse sentido, esse sentimento, esse entendimento, né? E aí nos diz Bezerra de Menezes: ensinar mais fazer, crer mais estudar, aconselhar mais exemplificar, reunir mais alimentar, né? Tá dito tudo aí, né? Então a gente precisa, semelhante ao que a gente sempre está lembrando, né? Que a doutrina do Cristo, ela é para ser vivida, né? Então é isso. O que é o Espiritismo? O cristianismo redivivo. É Jesus de novo conosco, nos falando, nos trazendo as suas orientações, né? Então nós precisamos de fato fazer, né? Ensinar, mas fazer. Não dá para a gente adotar aquela postura farisaica, né? Do mandar, mas não fazer, né? Do ter uma ideia, um comportamento diferente daquele, né, que está ensinando, né?
E nos diz ainda Dr. Bezerra de Menezes, nessa mensagem recebida por Francisco Cândido Xavier: é indispensável manter o espiritismo, qual foi entregue pelos seus mensageiros divinos, Allan Kardec, sem compromissos políticos, repito, sem profissionalismo religioso, sem personalismo deprimentes, sem puridos de conquista a poderes terrestres e transitórios. Analisemos o que nós acabamos de ouvir, né? Não existe espiritismo de direita, não existe espiritismo de esquerda, espiritismo de centro, existe a doutrina espírita. A doutrina espírita. Como cidadãos políticos, né, que somos, todos nós poderemos ter um posicionamento, mas esse não é transformar a doutrina espírita num segmento, sair do segmento que é a sua proposta, para se tornar, para que esteja em evidências pautas, de políticas a nível partidária, coisa dessa ordem, né? Então precisamos perceber, porque vemos as coisas que estão batendo a nossa porta nesse sentido, vivemos momentos turbulinhos, né? E continua ainda. E por vezes pessoas se perdem nesse sentimento, né? Erroneamente, e se transformam em inimigos, adversários, né? Adversário político, adversário passa a não ver mais como um irmão, né? Sempre que, durante todo esse período que me utilizei da tribuna espírita, eu tive um cuidado muito grande, até por orientação da minha mentora espiritual, Verônica, né? Que eu deveria ter um cuidado muito grande. Tenho um posicionamento, lógico, como tenho tantos amados irmãos que têm posicionamentos que eu conheço, e às vezes não concordamos em tudo ou em parte, mas jamais, isso eu me orgulho em dizer, jamais, não digo não só da minha parte, mas da parte dele, sempre fui tratado com muito respeito, eu sempre tratei com muito respeito esses irmãos, amados irmãos, que eu tenho um carinho fantástico, extraordinário por esses irmãos, né? E eles da mesma forma, repito, me tratando sempre com muito respeito, com muito carinho, sem me criar uma relação de violência psicológica, não, né? Mas é isso, o irmão, no sentido de união, o irmão precisa ter esse entendimento, né? Precisa ter esse entendimento, de entender que você pode se achar em sua convicção correto, mas o outro acha na sua convicção que está correto, né? Não é a gente adotar um princípio de agressão, de violência, né? Como todo momento o Dr. Bezerra está nos chamando a atenção. E essa coisa de divisão não é para a gente dividir, né? O que se propõe a doutrina espírita é de uma clareza muito grande, né? Então não é para a gente transformar a casa espírita num ambiente de desordem, como nos chamou a atenção Bezerra de Menezes, Allan Kardec, nas mensagens que nós acabamos de lembrá-las aqui. A proposta está muito acima disso, né? E Bezerra ainda nos diz, né, que em cada templo o mais forte deve ser escudo do mais fraco, o mais esclarecido a luz para o menos esclarecido. E aí imaginemos se a gente transforma o ambiente espírita, a convivência entre os irmãos, dentro e fora da casa espírita, uma relação de conflito, de agressões, como também testemunhamos isso. Pessoas que se deixaram falar, pessoas que passaram a expurgar o outro, e coisa triste que não diz nada com a proposta cristã que abraçamos, né? Nada condiz com o ensinamento do nosso modelo e guia, né? Jesus, né? Então como perpetuar algo desse tipo? Como manter algo desse tipo, né? Nos diz ainda Dr. Bezerra de Menezes: o sofredor mais protegido, né? O sofredor deve ser o mais protegido, o mais auxiliado, né? Nosso compromisso é de auxílio.
E que seja maior, nos faz lembrar Bezerra, maior aquele que se fizer servidor de todos, conforme a observação do mentor divino, conforme a observação de Jesus, né? O maior seja aquele que se fizer servidor de todos. E ele finaliza a mensagem nos dizendo: sigamos para a frente buscando a inspiração do Senhor. Sigamos para a frente buscando a inspiração do Senhor. É estarmos recorrendo àquela pergunta, né, que desde que eu entrei no movimento espírita eu ouvia, né? O que diria Jesus a respeito disso, né? O que faria Jesus, né? E na primeira mensagem, eu deixei para o final, justamente para o final, nos diz assim, né, Dr. Bezerra, né, na mensagem psicofônica que nos foi trazida por Divaldo Pereira Franco: semeai, semeai. Não importa que alguns grãos caiam em solo árido, na greta do asfalto, porque ao tombar no solo, o bérrimo dará espigas de luz de 1000 por um grão, reverdecendo o mundo. Olha que coisa magnífica, que orientação extraordinária que nos traz este maravilhoso benfeitor do mundo maior, né? Não poderia vir de uma alma grandiosa como essa, né? Deixar de vir de uma alma grandiosa como essa proposta, né? de percepção do nosso grau de comprometimento, né? Eu só tenho a agradecer aos irmãos por esses momentos que vocês me permitiram socializar, né, as minhas reflexões em torno do mesmo pensamento em duas mensagens deste benfeitor espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, e que me remeteu, né, a recordações tão boas, né, tão significativas na minha vida, ao lado do companheiro Emanuel Bacelar, também Fonseca, que fazia parte também do movimento. Estávamos sempre ali juntos, ali, sempre nós. Eu era o café com leite, né? Continuo o café com leite, né? Aquele que é recém-chegado, ouvindo daqueles que tinham já uma caminhada mais longa que a minha e que podiam, com as suas experiências, né, somar as minhas, né, me permitir fazer a minha caminhada, ainda aprendendo, mas já com bases, né, mais seguras, né, a partir dessa convivência importante junto ao movimento federativo baiano, né. Então eu encerro aqui a minha participação nesse momento doutrinário, né, e manifesto a minha gratidão a todos os irmãos, amados irmãos, né. Alguns eu já nomeei, e vejo aqui nosso irmão Sérgio Vila também, que tem me ajudado muito na minha caminhada aí. A gente tem trocado muitas figurinhas, viu? Que Deus abençoe a todos e continue nos inspirando no sentido de buscarmos sermos hoje melhores do que nós fomos ontem, e amanhã melhores do que fomos hoje. Luz e paz. Fiquem com Jesus.